friozinho hoje, né? Gostoso. Começando a sentir as características do inverno, né? Dia 21 muda para o inverno. É uma época gostosa, uma época de aconchego. Tem gente que fala assim: ah, eu não gosto do inverno, porque a gente fica gordinho de roupas, né? Não tem problema que a gente fica gordinho de roupa. Importante que é uma época assim gostosa para comer pizza, para encontrar os amigos, para tomar chocolate quente na caneca. Outras pessoas preferem vinhos, mas é uma época de, de amor, vamos dizer assim. Tem gente que não gosta do inverno. Eu sei que tem gente que não gosta do inverno. Mas olha lá a Zaira dizendo que não gosta do inverno. Mas o inverno é uma estação tanto quanto outras estações, né? Então a gente não, a gente tem que gostar, faz parte da natureza. A gente gostar, não gostar, ela vai acontecer, ela virá, não tem jeito. Nós precisamos sentir isto mesmo. Bem, então sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar de rotinas, da série psicológica. Eu vou trazer os slides e eu acredito que esta é a última das questões externas que nós fomos trabalhando aí nessa sucessão de lives. Elas estão atuais no canal, tem quem quer ver as lives gravadas é só entrar no canal Sônia Divine, ir lá, procurar as lives, tem uma sequência, coloca playlist, aí tá escrito assim, série psicológica, começa a ver pela data, nós começamos acho que em março, acho que 28 de março, se eu não estiver enganada, a série psicológica. Então, semana após semana, nós vamos falando da coisa. Então, hoje nós vamos falar aí um pouco da rotina. A gente já vai começar a falar da rotina na nossa vida, a gente tem que pensar com esse aspecto, né? Olha aí, uma foto nova da Divine, isso é coisa dos amigos que dá uma ajuda a gente mesmo. A rotina, nós devemos começar com a mudança de hábito. Nós precisamos pensar sobre o hábitos no viés da negatividade e no viés da positividade. Tem hábitos muito bons, tem hábitos não bons, e nós precisamos trocar os hábitos ruins por hábitos bons. Lógico que o homem, ele liberou, devido à mudança de hábitos, ele liberou em si fobias e se colocou também padrões comportamentais de massificação equivalentes a fenômenos de desequilíbrio. O que é esses padrões comportamentais de massificação da massa, de todo mundo seguindo, que trazem desequilíbrios? Tudo o que provoca constrangimento no outro é um desequilíbrio. Então, muitas vezes nós temos um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento é legal para a gente gosta, faz bem, só que ele causa um desequilíbrio no meio social em que nós vivemos e causa um desequilíbrio também na nossa família. Então, a gente precisa entender. O homem liberou todo que é tipo de hábitos. Se nós pensarmos na nossa história, nós tivemos um período em que tudo era proibido, nada se podia fazer. Quem fazia alguma coisa era tido como pecador, era tido como fora da sociedade, como pária. Depois veio uma revolução massificante aí, e tudo pode, causando desequilíbrio também. Nós precisamos pensar que tudo que é para o negativo ou para o positivo, se ele for em excesso, ele vai causar esse desequilíbrio. Então, houve troca de conduta, mas não houve renovação saudável na forma de encarar-se a vida e vivê-la. Nós vemos hoje um corre-corre muito grande. Nós temos pessoas que têm uma vida tão cansativa, tão estressante, porque ela precisa fazer muitas coisas, o tempo inteiro ela precisa fazer muitas coisas, e essas coisas que ela quer fazer, o que ela precisa fazer, causa um desgaste emocional,
causa um desgaste na sua vida e um desgaste no seu relacionamento que causa ou leva um estresse para as outras pessoas. Nós precisamos estabelecer metas, né? A gente precisa estabelecer metas na nossa vida para conquistar as coisas. Mas o que acaba acontecendo é que a gente estabelece algumas metas, poucas metas de conquista, e essas metas, às vezes, é para conseguir coisas com relativa facilidade. E aí a gente entra nessa rotina, e essa é uma rotina, é uma existência rotineira, neurotizante, e acaba porque a pessoa fica naquele tédio, fica naquela angústia, ai, não acontece nada na minha vida é um tédio, a minha vida, nossa, ai, eu queria viver uma grande aventura, eu queria ter, mas ai, eu não consigo, a minha vida, então, ela entra nesse neuroticismo, fica nesse estado neurótico, passa a viver sem estímulos, não tem forças para enfrentar os desafios, não se propõe a novos desafios e mantém sempre as mesmas desinteressantes conversações. A gente pode observar isso no dia a dia mesmo. Você vai conversar com um amigo, com uma pessoa, e ela vai te dizer assim: você pergunta como é que vai, tá tudo bem? Ela fala: ai, mas tá tão difícil, mas a vida tá tão difícil, né? Nossa, como que as coisas estão difíceis. Então, sempre por esse viés negativo, e entra nessa negatividade, e, e não tem um estímulo, não tem uma vontade, não tem um desejo de fazer e de pensar diferente. Então, nós precisamos, sim, estabelecer metas na nossa vida, nós precisamos, sim, criar entusiasmo, nós precisamos ter motivos de fazer coisas diferentes e ter uma alegria imensa com a vida, ser feliz, ter uma vontade de viver. As pessoas estão perdendo a vontade de viver. Ela vive por viver. Então, nada encanta. A natureza não encanta, o familiar não encanta, a casa não encanta. Ela olha para o seu companheiro sem admiração, sem encanto. E nós precisamos ter esse olhar novo, nós precisamos ver as coisas como se você estivesse acabando de conhecer, acabando de ver. Isso é muito importante para que nós tenhamos estímulos dentro de nós. E parte dessas conversas chatas está no receio da solidão. Então, ela prefere viver uma coisa sem sentido, sem pé, sem cabeça, essa coisa, porque ela tem medo de solidão, fica enfiado no celular, busca os mesmos e repetitivos espairecimentos. Então, é o bar, é o clube, é a televisão, o jornal, sexo. Aí, por quê? Porque como ela tem medo da solidão e como ela tem um objetivo, trabalhar, chegar na aposentadoria, ela fica nesse ciclo repetitivo, nesse ciclo vicioso de si mesmo, ou círculo vicioso, sai de um ponto e chega no mesmo ponto, sai de um ponto e chega no mesmo ponto. Porque, o que que você está fazendo? Eu estou vendo a novela. O que que você está vendo? Eu estou vendo aquele programa famoso lá que as pessoas ficam lá retidas, presas. O que que você está vendo? Eu estou vendo a dança do famoso. Então, é a mesma coisa. Eu fui no bar. Eu fui numa balada. Então, a mesma rotina, a mesma situação. Você pergunta se você aprendeu alguma coisa nova, você leu um livro, você viu um documentário, você tem um encontro de amigos para uma discussão filosófica. Eu não tenho tempo para estas coisas. E a vida vai passando diante dos seus olhos sem ter tempo de fazer as coisas. A tecnologia e o excesso dessa tecnologia, ela foi criada
para resolver os nossos problemas humanos. Então, quando se pensou na tecnologia, ou então quando a gente olha para a tecnologia, quando a gente pensa no computador, no celular, e a gente pensa, na minha juventude, por exemplo, a gente não tinha um telefone em casa, um telefone fixo, imagina um celular. Imagina que a gente tinha um computador. O computador nem existia. Na minha adolescência, o computador nem existia. O que existia eram as máquinas de escrever, tinha os cursos de datilografia, que você tinha que tirar diploma, que você tinha que aprender a digitar sem, a datilografar sem olhar nas letras. E, e se esperava, sonhava com coisas que pudesse revolucionar a, a, a humanidade. A gente via série de TV, tem uma série de TV famosíssima que ela foi lançada nos anos 63, no ano que eu nasci em 63, 64, 65, que ela é sucesso até hoje, Jornada nas Estrelas, eu tenho as naves em miniatura, eu tenho a, a, os vídeos das séries, né? É uma relíquia, é guardada, e a gente sonhava lá com aquela tecnologia que existia nessas séries. Se você pensar que essas séries dos anos 60, era uma alta tecnologia, e hoje a gente tem essa tecnologia que estava ali naquela ficção de cinema. Só que aquilo que era para ser o conforto, aquilo que era para resolver os problemas, acabou engendrando novos dramas, novos conflitos comportamentais, nova rotina degradante que necessita, nós precisamos reexaminar isto e ter uma correção posterior. As pessoas estão se deixando de se comunicar. A comunicação pessoal, interpessoal, olho no olho, aquele abraço gostoso está deixando de existir. As pessoas se comunicam digital, virtual. Eu tenho 10 mil amigos virtuais. Quantos amigos, assim, pessoal, mas amigo mesmo que você tem? Ah, acho que não tem nenhum. Então, é normal a pessoa dizer, dessas pessoas que te seguem ou que você segue, quem que você conhece? Ah, não conheço ninguém, não. E é bom, sabe? É bom que não conhece, porque não fica nada pessoal, fica interpessoal, eles para lá, eu para cá. E a vida não é isso. O homem é social, gente. O homem é social, ele necessita disso. Eu posso falar de ontem na instituição, que delícia eu chegar com aquela chuvinha gostosa, aquele friozinho gostoso, uma noite maravilhosa, extraordinária, e os amigos esperando, ai, vem cá, deixa eu dar um abraço, parabéns pelo seu aniversário, e desejar um monte de saúde, um monte de, de paz, né? E olha, Sônia, paz e saúde, o resto você consegue correr atrás. Então, que gostoso as pessoas falarem isso para você, que gostoso um abraço. Isso é muito importante. Aqueles que estavam distantes, que estavam longe, mandaram o seu carinho. Ai, Sônia, que pena que eu não estou aí. Um abraço, feliz aniversário. Blá, blá. Isso é muito, muito importante. Isso alimenta a nossa alma. Então, a gente precisa, sim, reexaminar situações que nos colocam dentro de uma agorafobia, ou seja, a gente fica enclausurado em nossas casas, evitando contato e uma aproximação física. O homem, ele é social, ele necessita desse carinho, ele necessita dessa integração, e isso é muito importante. Então, a gente não pode viver só no individualismo. O individualismo, ele dá uma ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca. A gente vê isso, né? A gente vê isso nas vitrines, a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso nos shops, onde você é uma vida fútil, uma vida vazia, não tem uma finalidade, tudo é para ontem, tudo tem que acontecer agora, um consumo de tudo e de todos o tempo inteiro, um autoconsumismo, e a gente vai perdendo identidade, vai perdendo valores,
e começa a viver um padrão que não é um padrão bom. E aí, se você rema contra a maré, você começa a receber crítica. Nossa, você sabe que está todo mundo indo para lá, né? Por que que você está voltando aí, sabe? Então, precisamos sim, não ter essa característica daquela velha música da MPB dos anos 80, né? Vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. A gente precisa pensar. Nós precisamos sair dessa coletividade de massificação, de pensar tudo igual. Cada 15 dias ou cada semana é uma coisa que está certa, é uma coisa que tem valor. Então, nós precisamos tomar cuidado, precisamos sim tomar cuidado, porque senão a gente vai se afundando na nossa vida. Então, a liberdade, ela tem um preço alto. E para a gente conquistar essa liberdade, a gente tem que travar uma luta muito grande dentro de nós, porque a gente tem que fazer uma mudança de hábito muito grande dentro de nós. Não é fácil você acordar de manhã e falar assim, eu vou pensar diferente. Só por hoje eu não vou ser negativista. Só por hoje eu vou falar e vou pensar diferente. Só hoje, quando as pessoas me falarem assim, como é que está? Eu vou falar, nossa, está maravilhoso. Você vai se pegando a fazendo as mesmas coisas. A semana passada eu falei para uma pessoa que ela deveria tomar cuidado com o comportamento, ela deveria olhar o próprio comportamento e fazer uma mudança de hábito, fazer um exercício de mudança de hábito. Aí na semana seguinte, quando nós deveríamos conversar, aconteceu um imprevisto no trabalho dele, nós não conversamos, aí pulou-se a semana e nós nos encontramos. Quando nós nos encontramos, ele disse para mim, eu nunca pensei que fosse tão difícil mudar uma coisa tão fácil. Uma só coisa que pediu para mudar, eu nunca pensei. Eu falhei inúmeras vezes, eu me peguei falhando inúmeras vezes. Então, por aí a gente vai tendo uma ideia de como que é difícil mudar uma coisinha simples na nossa vida. Simples. Por exemplo, o hábito de gritar. Quem não tem o hábito de gritar pode achar estranho, falar, nossa, Sônia, mas o hábito de gritar é difícil de se livrar, porque quando você nem percebe, quando você nem está, você está descuidado, você está distraído, você se pega gritando com a outra pessoa. E aí você esquece aquele propósito que você tinha feito de não, eu não vou gritar, eu vou falar calmamente, eu vou explicar, eu vou olhar nos olhos. Aí a irritabilidade já tomou conta, já está gritando, já está extravasando. A liberdade de ser, nós sabermos o que nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso padrão de sentir, o que nós gostamos, como que nós gostamos, como que nós nos sentimos diante das coisas e como que nós agimos ou reagimos. A liberdade de atuar, de ser atuante, de ter uma voz positiva, de ter realmente uma atitude positiva perante a vida e perante o outro. A liberdade de ser respeitado, respeitando. Nós precisamos respeitar e nós precisamos ser respeitados. Não dá para a gente anular isso. Ter uma dinâmica para uma vida integral, unindo o ser numa vida saudável, unindo o ser na sua autocura, na sua autorrecuperação, entendendo que ele é um ser integral, que ele faz parte do contexto e da natureza que ele vive, e trabalhar assim em favor dele mesmo e em favor de cada um de nós. Então, nós precisamos sim sair da rotina. Não precisa ser tão corajoso como essa foto aí. Eu não sei se eu teria coragem de fazer uma coisa dessa, sentar assim na ponta de uma pedra, coisa parecida, mas a gente precisa ter, sair da rotina. A gente precisa ter esse ânimo de sair da rotina.
Para sair da rotina, é necessário investir em si mesmo. Se nós não investirmos em nós mesmos, nós não conseguimos sair da rotina. E muitas vezes remar aí contra a maré social, estou dizendo, né? Invertendo o seu caminho de sofrimento íntimo para o autoconhecimento. Então, muitas vezes, quase sempre na nossa vida, para que a gente consiga mudar a necessidade de fazermos diferente. Se nós não fazemos diferentes, fica muito difícil. Geralmente nós queremos mudança. Muitas vezes nós exigimos, falamos, clamamos ai, precisamos de mudança, é necessário mudar, do jeito que está, não dá para ficar, mas quem que vai mudar? Esta é a pergunta que a gente tem que fazer com certa frequência, de como é que vai mudar, como que nós vamos mudar isso. Então, mudanças são necessárias, sim, elas precisam acontecer, só que essa mudança, ela precisa acontecer e começar em nós, porque se ela não acontece, se ela não começa em nós, fica difícil de nós exigirmos do outro. É igualzinho àquela história que conta de Gandhi, que, aliás, verídica, porque está na sua bibliografia, da mãe que tinha um filho diabético, um estado dramático, o filho, e a mãe vai conversar com Gandhi para que ele oriente o filho e diga para o filho não comer açúcar, não comer nada doce, tomar esse cuidado e entrar na dieta, porque aquilo fazia muito mal, ele já estava diabético, ele já estava com um processo muito delicado de saúde. E aí o Gandhi ouviu tudo que a mãe pediu, que a mãe implorou, e ele pediu que ela voltasse na semana seguinte. A mãe voltou para casa, aguardou, e na semana seguinte ela veio com o menino, e o Gandhi então olhou para o menino e disse para ele assim: menino, criança, pare de comer açúcar, pare de comer coisas doces. Imagina se a mãe não ficou indignada, né? Você não poderia ter falado isso a semana passada? Você fez eu esperar uma semana inteira, caminhar e vir nessa distância aqui para falar isso, para... Ele disse, só que a semana passada eu comia açúcar. Só que a semana passada eu comia açúcar. Então, o que Gandhi está ensinando? E às vezes a mudança que nós queremos em torno de nós, às vezes a mudança que nós queremos nas pessoas, às vezes a mudança que nós esperamos que o outro faça, precisa começar em nós. A gentileza é um grande exemplo disso. Ai, o meu marido não pede licença para nada, pede as coisas como se eu tivesse a obrigação de fazer, ou a minha esposa, idem. As mulheres queixam bastante disso, mas às vezes a esposa também fala para a mãe, ó, me dá esse negócio aí, ó, dá ordens, fala ordem. E eu gostaria que ele fizesse diferente, eu gostaria que ela fizesse diferente. Sim, você faz diferente? Você pede, por favor, você pede, você diz muito obrigado, você fala com licença, e as pessoas não estão acostumadas com isso. Outro dia eu fui ao supermercado e eu precisava passar num corredor do supermercado e tinha duas pessoas conversando, na verdade três, assim, uma rodinha que impedia, eu não conseguia passar por trás deles, eu tinha que passar no meio, e eles estavam conversando, e eu parei e fiquei ouvindo a conversa, né? E fiquei parada ouvindo a conversa. Quando eles se tocaram que eu estava próximo, que eu estava olhando a conversa, eles pararam de conversar e olharam para mim. Aí eu dei um sorrisão e falei, com licença, posso passar? Porque, gente, a gente não passa no meio de pessoas sem pedir licença, é um ato de falta de educação. Você corta no meio do que a pessoa está falando. Tem isso em todos os lugares, né? Aquilo foi tão surpreendente para eles que ele falou assim, moça, mas por que você esperou para pedir licença se ninguém faz isso? Acho que todo mundo já tinha passado por ali. E eu disse, porque é falta de educação. Duas pessoas estão conversando, você não passa no meio.
Você tem que pedir licença para passar, cortar a conversa, pedir espaço. Aí o rapaz disse assim, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Então, a gente precisa, para fazer a mudança, ela começa conosco. A Ivone, outro dia, estava me comentando que a pessoa falou para ela assim: você tem que tomar cuidado, porque você pode ficar sem o seu trabalho. Você precisa tomar cuidado. E sabe por que que a pessoa falou para ela que ela precisava tomar cuidado? Porque ó, no trabalho ela fala muito obrigado, com licença, bom dia, tenha um dia maravilhoso, vai com Deus. A pessoa achou que era gentileza demais e que ela punha em risco o trabalho dela por causa dela ser gentil. Coisas que a gente nunca viu. A gentileza causando estranheza nas pessoas. Então, se nós desejamos mudanças, elas precisam começar conosco. Você mora em condomínio, converse com a pessoa que faz a limpeza do seu condomínio, converse com a pessoa que corte a grama, ó, que cuide das plantas aqui no condomínio que eu moro. Tem um jardim, então tem um rapaz que cuida das plantinhas, que faz os cortes, que cata os bichinhos quando está danificando a lagartinha, essas coisas. Converse com essas pessoas, diga bom dia, né, que tenha um bom dia. Ó, converse com o porteiro do seu prédio, do seu condomínio, converse com o caixa do supermercado, converse com o motorista do ônibus que você vai pegar, a pessoa que vem no farol pedir um dinheiro, dá um sorriso lindo. Se você não tem uma moedinha para oferecer, dá uma balinha. Eu sempre tenho balinha no carro, porque às vezes a gente não tem mesmo uma moedinha, não está circulando tanto o dinheiro assim, mas aquelas pessoas, elas estão carentes de qualquer coisa, e uma balinha vai lhe fazer muito bem. Então, você dê uma balinha, diz que vai orar, fala que vai com Deus, às vezes você diz que não tem nada, mas que vai orar, né? Confie, tem esperança. Aprenda a dizer isso. A pessoa quer limpar o seu carro, quer limpar a frente. Você chega, ele quer lavar o para-brisa, né? Ele quer uma moedinha. Não, não faça, não precisa fazer. Está aqui a sua moedinha, não precisa fazer. Dá um sorriso para aquela pessoa. Não custa, gente. O sorriso é tão gratuito, faz tão bem para a nossa alma, é a coisa mais linda. Sônia, eu não tenho uma boca bonita, eu não tenho, tá faltando dente, não tem problema, dá um sorriso banguela, dá um sorriso cariado, dá um sorriso, não tem problema, dê um sorriso, pelo amor de Deus. Ofereça, não seja medíocre naquilo que você pode oferecer de comportamento. É um amigo, você olha para o amigo, você vê que o amigo está triste, que está sofrendo, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu posso te ajudar? Conta comigo. Seja generoso, dá risada, converse com seus idosos. Eu não sei se tem aqui no grupo, eu não sei, mas eu tenho pais idosos e a gente sabe o quanto que é difícil. São crianças grandes, teimosas, que sabem tudo, que teima com você, né? Está na hora de tomar a insulina, né, Júnior? Não está, não. Tá sim, tá na hora de tomar a insulina. Todo dia o Júnior vai fazer a insulina na mãe dele, e todo dia ela teima que já tomou, que não tá na hora. É assim mesmo. É, tem que ter um pouco de. Dar um pouco de si, doar um pouco de si é muito importante. Doar um pouco de si é, é ser diferente, é sair dessa rotina. A Jéssica não, a Ana Laís está ali com a câmera fechada, ela trabalha com uma instituição de crianças carentes, e no dia que a instituição vai fazer a parte social, cesta básica, essas coisas, ela vai para brincar com crianças, ela é uma jovem,
vai lá brincar com criança, correr, contar história, levar o café, levar o chá, fazer aquelas garrafonas. Outro dia a gente passou lá na casa dela, ela estava com duas garrafas enormes, ia fazer chá. Parece... Gente, isso é ser diferente, e é super jovem. Então, isso é sair da rotina, isso é se preocupar um pouco com o próximo. Quando a gente faz isso, grande parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos morais, dos nossos sofrimentos de- físicos, mentais, eles já melhoram. A gente pensar um pouco no outro, doar um pouco com o outro. Sabe, uma vez uma vez não, quando acho que no final dos anos 80, acho que foi bem no final ou no início dos anos 80, não me lembro muito, saiu uma mensagem muito bonita que chamava Pegada na Areia. Depois virou até música, tudo Pegadas na Areia, que contava a história de um homem que estava sonhando, caminhando na areia, caminhando com Jesus. Essa mensagem, ela fez muito sucesso, fez música, virou música e fez muito sucesso, porque ela falava principalmente da solidão que nós temos às vezes. E isso era anos 80. Então, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. O consumismo, a instantaneidade de informações que nós temos hoje não existiam assim. Se acontecia um fato muito extraordinário, um acidente, um incêndio, qualquer coisa. Eu me lembro quando em Chernobyl estourou a usina, teve aquele acidente da usina, coisa, sabe? Então, o que que era? Era fazia chamada extraordinária na televisão. Quando você ouvia aquela musiquinha da chamada extraordinária, você parava, até com dor no coração, porque geralmente era notícias não agradáveis, né? Hoje é tudo tão instantâneo. Hoje você fica assistindo uma guerra, matando pessoas, destruindo ao vivo na hora e não há sentimento algum. É como se você estivesse vendo um jogo de videogame, coisa parecida. Então a gente precisa sair desse individualismo, dessa fobia ou dessa agorafobia, desse narcisismo de que só eu e só eu que sofro, só eu que estou doente, só eu. A nossa sociedade, ela grita e nós gritamos por socorro. Nós precisamos nos autossocorrer. O autoconhecimento, ele começa, o nosso crescimento em autoconhecimento, ele começa quando eu paro para pensar que eu posso aprender e aquilo que eu posso aprender eu posso ensinar. Que ele não vai ficar só dentro de mim. Então, a rotina e a virtude de mudar começa no instante que eu penso assim: poxa vida, eu já sei que esse caminho é um caminho bom. Deixa eu explicar para a pessoa, deixa eu ensinar para a pessoa, deixa eu dar um sorriso para a pessoa. Deixa eu pedir por gentileza, deixa eu pedir por favor, deixa eu dar um olhar para a pessoa, mas um olhar diferenciado. Sabe por que que os casais brigam? Sabe por que que os casais se separam? Porque perdeu a admiração. A pessoa não é mais encantadora, não faz mais diferença se a pessoa falar X ou se a pessoa falar Y. Se a pessoa estiver à mesa com você ou não estiver, não faz diferença alguma. Então, você vive na mesma casa com outra pessoa, às vezes mais que uma pessoa, e ninguém está se vendo, ninguém está se sentindo. Não é interessante, não é importante você sentar e conversar, ficar ali um pouquinho, ganhar um colinho ali um pouquinho, isso não acontece, não tem importância alguma. E às vezes não é muita coisa, às vezes é uma coisinha simples, uma coisinha básica. Uma coisa assim que se você contar para outra pessoa, a pessoa fala, nossa, mas não tem nem valor nenhum isto. E isso é muito importante. Ontem,
Eu cheguei da instituição e eu tinha que fazer um atendimento da pessoa. O atendimento dela é de sexta-feira, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que não estava bem e se eu poderia atendê-la numa emergência. Falei, posso, claro, assim que eu chegar em casa eu entro em contato contigo, fica tranquila. E, e eu vim para cá, para o escritório, fechei a porta e comecei a atender a pessoa, e foi passando a hora, foi passando o tempo, foi passando. E quando ela falou, ai, Sônia, agora eu estou tranquila, agora eu estou bem, agora eu vou conseguir dormir, agora eu me encontrei, agora eu estou feliz, eu tenho certeza que eu vou ter uma noite boa de sono. E falamos boa noite, e tudo. E eu fui encerrar, desligar o computador, e eu olhei para o relógio, era 5 para meia-noite. Era 5 para meia-noite. Eu falei assim, nossa, a hora que eu sair daqui, o Toninho já está embarcado no sono e tal. Quando eu abri a porta do escritório, ele estava na sala, sentado. Agora, minha linda, que terminou, eu falei, agora. Eu falei, então senta aqui um pouquinho. Sentei ali um pouco junto com ele, ali ele ficou acolhendo. E aquilo foi tão importante porque eu estava cansada, o trabalho tinha se estendido bem além daquilo que está acostumado, mas o fato dele ficar ali na sala, o fato dele esperar, aquilo valeu um ouro profundo, porque ele tinha trabalhado a noite inteira, ele tinha chegado de manhã, ele tinha dormido umas 2 horas só durante o dia. Ele foi comigo para a instituição, porque estava chovendo muito. Não está... Eu falei para ele, eu não gostaria de ir sozinho. Ele falou, eu não tenho tanta experiência assim de direção. Ele falou, não, eu vou contigo, tal, fica tranquilo. E ainda ele chegou. Ele podia ter ido dormir, ele estava cansado, ele estava necessitado de dormir. Ele tinha ficado a noite toda acordado, 12 horas de trabalho. E ele estava ali aguardando. Sabe, não teve palavra, não precisou falar nada, não precisou fazer nada. Só o fato de te aguardar um pouquinho, só o fato de te acolher. Isso não tem valor, não tem dinheiro, não tem moeda que paga isso. Isso é calor humano. Isso é calor humano. Então, isso é o quê? É companheirismo, colaborar com o outro, ser generoso com o outro, oferecer de si próprio para o outro. Isso nós não podemos perder. Nós não podemos perder esse tipo de coisa. Ah, mas o meu marido me perturba tanto, eu sei. Às vezes a gente também perturba bastante. Ai, mas o meu filho me dá tanta dor de cabeça, eu sei. Mas quando a gente resolveu ter filho, por isso que diz, tem um ditado que diz, filho, melhor não tê-los. Mas se você tem, aguenta, né? Então, é responsabilidade para o resto da vida. Você sempre vai ficar preocupado, você sempre vai ter esse carinho, essa coisa boa. Igual ontem, a minha filha falou, oi, comprei um mimo para você. Sabe o que que ela se preocupou em comprar para mim? Uma coisa que ela sabe que eu amo de paixão, meias quentinhas. Ai, que delícia! Eu adoro meias, né? Então, o que que é isso? Isto é mimo, isto é carinho, isto é cuidados. Isso é muito importante, isso faz a vida, enriquece a vida da gente. Então, quando a gente está com uma vida bem enriquecida, bem cheia de vida, bem transbordante, a gente transborda. E quando a gente transborda, a gente leva amor. Isso é que faz a mudança, entendeu? A sair da rotina é mudar a nossa volta e mudar dentro de nós. Se a gente entender o que acontece dentro de nós, a gente pode compreender e aceitar o que nos rodeia. Eu sei que às vezes a gente tem filhos que não nos quer ver, a gente tem que respeitar. Eu sei que às vezes a gente não quer cuidar dos nossos pais ou de nossos irmãos que dependem de nós. Depende de cada um de nós. Então, eu sei que tem coisas que a gente não quer fazer e, se não está preparado, não faz. Mas fazer um esforço de mudar uma coisinha, uma vírgula, um pequeno ponto em si,
já transborda bastante energia, já transborda a luz para muito longe. Então a mudança começa assim em nós, sempre em nós. Agora está aberto o microfone para vocês. Alguém quer fazer pergunta? Alguma pergunta? Eu quero sim. É, primeiramente, parabéns, Sônia, né? Seu aniversário. Infelizmente, eu não consegui te ver ontem, mas saiba que a gente sempre está próxima em pensamento, né? Não sei. E o que eu queria falar é que essa aula, ela fez eu lembrar um momento que eu estava tentando sair do negativismo, né? Pensamento negativo, tinha muita coisa assim. E aí a Sônia pediu para eu colocar uma pulseira do lado esquerdo. E quando eu pensasse negativo, tanto de mim quanto de outra pessoa, ou da vida, da minha vida, eu tinha que trocar essa pulseira pro pulso direito. E aí eu fui disciplinando a minha, os meus pensamentos, né? Mas isso foi bom porque a gente passa por uns momentos na vida que faz a gente dar uma recaída, né? A gente, como a Sônia falou, a gente culpa os nossos momentos que a gente está passando na vida, culpa tudo, né? Menos a gente, porque a gente não enxerga, a gente está lá no negativismo. E, e aí eu vou fazer de novo essa pulseira. Eu vou colocar a pulseira de novo e voltar e disciplinar a mente, porque assim, o mundo ele faz a gente estar no negativo, no negativo. Então, assim, a gente pensar no negativo. Se você ficar um minuto no celular, você já vai pensar negativo 1000 vezes. Só de você estar ali, no celular, conversando com alguém. Então, assim, é, a gente tem que disciplinar os nossos pensamentos. E aí foi uma maneira que a Sônia me ajudou em relação a isso, de sair, de controlar, né, os pensamentos. Então, eu queria deixar isso para vocês também. Que a Ana Laís está colocando é que às vezes a pessoa ela tem tantos pensamentos negativos, tanto pensamento negativo, que ela não consegue dominar. E ela estava nessa época, ela estava numa fase assim de desespero. Então você coloca uma pulseira no braço, e aí você pensa negativo, e você, nossa, eu estou pensando negativo de novo. Você troca a pulseira para o outro lado e se propõe a não pensar negativo, a pensar positivo, manter a pulseira do lado positivo o máximo que você puder. Você pensa negativo, você tem que jogar ela para o outro lado e você vai se disciplinando a manter a pulseira no braço que você se propõe a pensar positivo. Isso ajuda a disciplinar, porque a nossa mente ela é muito específica. Nossa mente não, o nosso cérebro não trabalha com coisas generalizadas. Geralmente você pergunta para as pessoas assim, o que que você quer da vida? Ela diz assim, eu quero ser feliz. Não existe coisa mais generalizada do que dizer que quer ser feliz. Quer ser feliz no quê? Quer ser feliz como? Quer ser feliz fazendo o quê? Então a gente precisa especificar a nossa mente. Eu quero ser feliz no trabalho que eu escolhi, no, quero trabalhar numa empresa melhor, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer isso. Eu tenho que fazer um objetivo, eu tenho que criar uma meta, eu tenho que criar uma linha de rotina para o meu cérebro para que ele possa te auxiliar a fazer isso. Então, eu quero ser feliz é muito generalizado. Ah, eu quero viajar, mas eu quero viajar para onde? Qual a sua meta? Ah, eu queria tanto sair dessa rotina. Ele não olha, ele não pesquisa um lugar bonito. Você mostra uma paisagem bonita, ah, natureza. Como se aqueles milhares de anos que a natureza gastou para construir uma montanha, para construir uma árvore, não tivesse nenhum valor. Então, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Então, isso que a Ana Laís falou é muito importante, sim. A gente pode disciplinar a nossa mente a pensar diferente utilizando
essa característica da pulseira. Tem uma outra também que a pessoa coloca uma borrachinha de elástico. Então, cada vez que que ele pensa negativo, ele puxa o elástico. Aí o elástico bate nele. Aí ele fala, Esse dói. Aprende esse pela dói. dor. Eu não vou pensar negativo hoje porque vai doer. Então, ajuda muito também, sabe? Ajuda muito, 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 muito a gente criar esses tipos de rotina. Isso é muito bom. Fiquei feliz de ver que a Vera participou hoje com a gente. Não pude falar com ela na terça-feira, eu fiquei enroscada na Unicamp, no meu exame de rotina de ouvido. A Jéssica também participando com a gente hoje. Tem alguma pergunta, Vera? Não, pergunta não. Só é parabenizar, né? Realmente, onde foi seu aniversário, parabéns, que Deus te abençoe. Obrigada. Não sabia, né? Que Deus abençoe você, tenha muita vida. E obrigada por ser essa pessoa tão generosa. Obrigada, Vera, eu que agradeço. A menina falou para mim que eu devia ter posto no status. Hoje é meu aniversário. Eu falei, mas tem sensibilidade demais. Hoje é meu aniversário, quero parabéns. Não, gente, vocês já sabem disso. Parabéns. Obrigada, viu, Vera? Jéssica, Lucida, quer fazer alguma pergunta? O Gerson tá com você, Vera? Tá sim. Jantando. Boa noite, Gerson. Tá sim. Boa noite, como é que vai? Boa noite, né? Jéssica, quer fazer alguma pergunta ou Lucida? Se não, aí a gente já encerra. A Lida não coisa. A Lia. Não, Sônia, obrigada. Vou fazer uma pergunta nova. Tá, obrigada, Jéssica. A Lia. Tem alguma pergunta, Lia? Não? Então, vou falar para vocês boa noite, muita paz, um fim de semana maravilhoso, de aprendizado, identificando aí as coisas, os hábitos que precisam mudar e começando a fazer a mudança. A mudança começa em nós, não se esqueçam. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, combinações, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de um peso.